Soraya, eu queria te pedir um favor, queria só que você nos desse a chance de apresentar aqui uma outra notícia para que você também pudesse comentar outra notícia importante, pode ser? Sim, claro, estou à disposição, Petri. Então vamos lá. Bom, e seguimos na política. Ontem você conferiu aqui no RN que o presidente da Câmara, Arthur Lira, chegou a garantir que pautaria a MP da reestruturação ministerial ainda na noite de terça-feira. No entanto, a medida provisória que entrou em debate na sequência e foi aprovada foi a MP 1104 de 2023, que retoma o programa Bolsa Família e extingue o Auxílio Brasil. O texto garante o valor mínimo de R$ 600 para as famílias beneficiadas, com adicional de R$ 150 por criança de 0 a 6 anos de idade. Já a votação da medida provisória, que estabelece a estrutura dos ministérios que compõem o atual governo, ficou para hoje, após um acordo entre o presidente da Câmara e os líderes partidários. Estamos de novo aqui com a senadora e o fato é o seguinte, né, para o nosso telespectador entender. Se isso não for aprovado até amanhã, ou seja, no máximo em 24 horas, os ministérios voltam a ter a mesma formatação da época do Jair Bolsonaro, né? Eu queria que você comentasse, né, como é que se chegou nesse estágio, o que representa para o governo uma derrota como essa e ainda pode ser revertida e de que forma? Petri, como você bem disse, isso teria que ser votado hoje e acabou de ser suspensa a nossa sessão. O presidente Rodrigo Pacheco acabou de nos informar, eu estou no Senado, e há pouco, agora, pouquinho antes de iniciarmos a entrevista, foi suspensa a nossa sessão deliberativa e vamos deliberar sobre a MP amanhã. Amanhã às 11 horas da manhã. A ideia, o que havia sido noticiado ontem, que nós, se fosse necessário, nós avançaríamos na madrugada, mas Mas o entregaríamos prazo final é até amanhã à noite, é isso, né? até amanhã à noite, e nós iremos deliberar na sessão das 11 horas de quinta-feira. E o que eu entendo, Petri, eu fui candidata à presidência da República e eu tinha um plano de governo. E, lógico, cada candidato e cada governo tem a sua forma. Eu não sou governista, mas eu sou uma pessoa que tem uma conduta e uma visão de razoabilidade. Entendo que nós temos que ajudar o país. É lógico que qualquer governo, como eu, Soraya, teria de editar. Se eu tivesse sido eleita, eu teria editado uma medida provisória dentro dos padrões que eu entendo importantes de um governo. Eu redistribuiria os ministérios e as secretarias da forma como eu entendo que o Brasil deveria funcionar. Então, por isso, eu respeito o atual governo dentro do formato que ele quer dar. E foi assim com o próprio presidente Jair Bolsonaro, quando ele mudou, quando fez mudanças na administração, nas pastas que ele entendia interessantes, extinguiu pastas, como extinguiu a pasta do trabalho, depois retornou, e assim foi. Portanto, eu acho que nós devemos respeitar. E essas questões aí de dar poder, retirar poder de um ministro, são questões revanchistas. Nós devemos todos sair do palanque, eu desci do palanque, estou trabalhando incessantemente para ajudar o país. Porque esta é a nossa meta. Isso é o escopo de qualquer pessoa pública, de um verdadeiro estadista. Agora, essa politicagem barata não leva ninguém a nada, eu entendo que isso é um revanchismo, e, além de tudo, aquilo que nós sempre sofremos aqui como senadores. As medidas provisórias, nós estamos trabalhando até para que mude a casa que inicia, justamente para que seja intercalado e que nós não viremos, já somos meros carimbadores. A medida provisória chega aqui já na hora de caducar e nós não podemos sequer discutir a matéria. Como é que vai ser o dia de amanhã? Vocês vão acompanhar a sessão e vai ser aquilo. Se a gente não tem o direito de fazer qualquer ajuste, porque ou você aprova tudo ou você não aprova nada, ou você vota sim ou você vota não, simplesmente assim. Então, é Perfeito. um desaforo, com todo respeito, o que tem feito com o Senado Federal. Nós não somos meros carimbadores, nós somos, pelo contrário, a casa revisora deste país. Então, nós temos que revisar a casa iniciadora. Essa é o nosso escopo maior, o nosso maior mistério. E aí nós não podemos fazer
porque nos enviaram a medida provisória na hora de caducar, sendo que tiveram 120 dias para deliberar sobre ela. E medidas provisórias são questões sérias, porque elas passam a ter validade e ter efeitos na sociedade brasileira desde a sua edição. Então, isso não é brincadeira. Se ela cai, essa não é o caso, mas tem muitas que geram efeitos só durante o período da sua vigência, que depois devem ser consertados e equilibrados. Portanto, essa preocupação nossa é muito grande, não só com essa MP, mas com todas as MPs. E há 4 anos nós sofremos em relação a essa questão de não podermos discutir as medidas provisórias, porque nós precisamos escolher entre ajudar o Brasil, mais ou menos, né? E tudo de forma assim muito rápida. Sem muita discussão. E isso não é bom para o Brasil, sem discussão. A discussão necessária dentro do parlamento. Obrigado, Soraya. Soraya Tronic, senadora da República. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Até uma próxima. Boa noite. Obrigada, nos acompanhe amanhã. A reclamação vai ser grande, vamos acompanhar sim. Respeito a forma como esse governo pretende tocar o país, e nós vamos ver com o tempo se deu certo ou não, mas fazer disso um revanchismo, jamais. Obrigado, Soraya. Um abraço. Um abraço, boa noite.